Hoje você pega principalmente comércios regionais, pequenos negócios. Quanto mais opção você puder trazer para esse comércio, para ele ter mais formas de vender, melhor. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do VeloCast, direto da AutoCon 2024. Junto comigo aqui para me ajudar na entrevista dos nossos Velostars está o Jefferson, que é nosso COO, e estamos recebendo o Newtek Automafest, mas eu vou deixar os guris mesmo se apresentarem aí. Vai lá, Tiagão, seja o primeiro. Bom, beleza, tudo bem, pessoal? Sou o Thiago, da Automafest Tecnologia, São Paulo, Barueri. Vamos aí, né? Prazer imenso estar aqui nesse evento, prazer imenso participar aqui dessa oportunidade maravilhosa aqui de estar com vocês, fazendo história, né? A primeira AutoCon da Velo, participando. Pô, super feliz, obrigado pelo convite. Show! Isso aí, também muito feliz de fazer parte da história da Velo, né? A gente começou aí tem 2 anos, se eu não me engano. E a gente só tem a agradecer, né, por participar, pela parceria que a gente tem tido, o apoio que a gente tem tido, né? E é isso aí. Vamos pra cima. Show. Cara, nós que agradecemos vocês, a confiança. A gente sempre diz, é algo que a gente está construindo junto, né? A gente está dia a dia ali construindo. Ainda me perguntaram ontem, como é que a gente está? Eu disse, cara, a gente está melhor que ontem, mas pior que amanhã. Porque amanhã a gente vai estar melhor. E amanhã a gente vai estar melhor. Eu tenho certeza que a feira nos trouxe muitos insights, muitos aprendizados, o papo com vocês aqui. E a gente está aqui na feira por conta de vocês. Não era só um objetivo, vamos prospectar novos parceiros. Não. A gente está aqui e esse momento é para a gente ter essa conexão ainda maior, gerar conteúdo para vocês. Então isso é bem importante. Não, acho que antes de tudo a gente queria ouvir um pouco da história de cada um de vocês, de empreendedorismo, como viram a oportunidade, como se tornaram aí empresas que estão dominando os seus cenários aí. Queria ouvir um pouco de cada um essa história. Bom, meu caso tudo começou no meu caso começou tudo em 2009, né? Eu venho da área, eu brinco que eu trabalho com vendas desde quando eu me conheço por gente, né? Eu costumo me apresentar como vendedor nato desde criança, quando meu avô me deu um carrinho de doce para vender na porta da escola, né? Então, desde moleque eu sempre me apaixonei por vendas, sempre me apaixonei por vender, por ter essa troca com as pessoas. E meu primeiro emprego foi como vendedor de telemarketing, na área de telemarketing, teleatendimento. E trabalhei como 9 anos vendendo móveis para escritório. E em 2009 eu resolvi que eu tinha que ter uma virada na minha vida. Comecei a estudar a área de TI, veio a oportunidade para trabalhar na área de automação comercial. Trabalhar numa distribuidora de automação. Essa empresa estava abrindo uma filial aqui em São Paulo, era uma distribuidora lá de Porto Alegre, né? Estava abrindo uma filial aqui em São Paulo e eu fui escolhido para trabalhar com a linha de produtos de um fabricante e bateu o bichinho de trabalhar com equipamento. Só que naquela época estava bem naquela virada, 2009, 2010, naquela virada que estava começando a sair a parte de equipamento e começar a entrar um pouco a parte de software, né? E aí eu comecei a me envolver um pouco mais nessa área de TI, de conhecimento, tudo. Eu falei, isso é uma oportunidade bacana. Só que aí eu me juntei na época com meu sogro. Falei, vamos montar um e-commerce e vamos vender equipamento de automação pela internet. Foi aquele boom de loja de automação pela internet e tal. E aí foi quando surgiu a ideia de montar a Automafest, né? Foi uma das primeiras tentativas de eu trabalhar com a Automafest. Então a Automafest ela surgiu como um e-commerce, vendia equipamento. Vim com esse projeto durante 2 anos
Parei, o sonho ficou meio que adormecido, depois voltei de novo em 2013, aí a Automafest ela voltou de novo vendendo equipamento, aí já começou entrando um pouquinho na parte de software, mas também a parte de segurança eletrônica, CFTV e tal, e assim foi indo devagarinho, indo, voltando, mas a virada de chave foi em 2020, foi quando eu resolvi parar tudo, reescrever todo o projeto, falar, ó, agora ou vai ou racha. E aí foi quando eu comecei a trabalhar o projeto de só trabalhar com software. Aí foi estudando o tipo de cliente, foi vendo onde eu era realmente bom, onde eu tinha debilidade, o que eu precisava fazer, qual o meu tipo de cliente, o que eu tinha condições de atender para começar a trabalhar, a criar uma carteira de clientes, começar a fazer um trabalho, e aí eu comecei a trazer clientes para a carteira, trabalhar de forma... E aí eu comecei a ir na contramão, principalmente por conta da pandemia. A gente estava num momento muito restrito, comecei a trabalhar de forma online, mas depois que começaram a sair as restrições da pandemia, eu apostei na contramão. Eu comecei a trabalhar de forma presencial nos clientes. Então isso foi meio que um diferencial e ainda hoje ainda é um diferencial frente ao mercado, que hoje a maioria das empresas trabalham de forma muito remota, muito online. Hoje muito cliente não conhece a cara da empresa, tem muita solução online, tem muita coisa que você não conversa no cliente no tete-a-tete, não sabe o tipo do negócio, não sabe qual é a necessidade e tal. Então, hoje eu procuro estar sempre perto do cliente, né? Então, hoje o projeto está estável, a gente está trabalhando agora em parceria com a Velo, conseguimos ter hoje uma plataforma que tem estabilidade, tem uma relação custo-benefício muito bacana, graças às indicações, toda a pesquisa que a gente fez, e eu consigo ter um trabalho muito mais bem engajado em relação a isso, né? Tanto que ontem eu não vim porque entrou cliente para a gente fechar, falei, vamos dar prioridade ao que tem que se dar prioridade aqui, né? Tá certo. Vamos para cima. Então, assim, a Automafest foi bem aquela coisa de empreendedor mesmo. Ela foi, voltou, chegou um dado momento que ou vai ou racha. E aí, tamo no racha até agora, né? E eu espero que por muito tempo. Show. E com vocês, Júnior, como é que foi? Então, Thiago, bom, o sonho da Newtek, né? Começou eu e meu primo. O sonho começou... O Paulo, teu primo? Isso, meu primo. Ah, não sabia? É primo, irmão, é muito próximo. E o sonho começou há uns mais de 10 anos, né? Porém, eu trabalhava em um outro segmento, no comercial, e o Paulo já era da área de tecnologia, né? O Paulo, ele trabalhava em uma empresa de automação, e a gente sempre conversava, né? E ele falava, poxa, é um mercado muito bom, e eu tenho esse conhecimento, tenho a parte técnica, e você tem mais a parte comercial, de vender, né? Eu trabalhava bem na área de vendas mesmo, nessa outra empresa. E aí foi onde a gente começou a construir o nosso sonho, né? Isso aí há mais de 10 anos atrás. A Newtek é relativamente nova, tem 4 anos que a gente começou, né? E então, durante todo esse percurso, a gente foi amadurecendo a ideia, amadurecendo profissionalmente, e em 2020 a gente tomou a decisão de começar, né? Então a gente pegou ali, sentou em uma mesa, falou, vamos começar? Vou para essa área, não sabia nada, sinceramente não conhecia nada, ele me ensinou tudo, né? E mesmo sem saber ali, eu já fui, o primeiro dia falei, vou atrás de cliente. E no primeiro dia a gente já conseguiu fechar 2 clientes. Eu falei, opa, é esse negócio aí, eu vendedor, gostei. quando é bom, vende o que for, rapaz. Exato. Então eu trabalhava com livro antes, né? Então assim, eu trabalhava em uma editora, né? Então algo assim, para mim, venda, já trabalhava há alguns anos, então não foi algo difícil mudar para venda, já estava na venda. O difícil foi, no caso, o produto, né? Porque tinha muita coisa. Aqui em São Paulo a gente tem um SAT, então, enfim, tem várias questões ali. E aí o Paulo passou para mim, né, falou, é assim, eu falei, então
desse jeito eu vou atrás de cliente. E foi isso, no primeiro dia eu fui, consegui fechar com 2 clientes, né? E eu falei, o negócio é bom, vamos pra cima. E aí a partir daí, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas ali pra gente. A gente abriu mais um cliente, mais outro, foi indo. Nisso, ele ainda estava paralelo no outro escritório que ele trabalhava. E aí a gente foi se organizando financeiramente para ter algo também estável para nós dois. E foi isso. Foi um ano muito bom, foi o ano da pandemia, por incrível que pareça, foi 2020. A gente abriu muito cliente e aí foi isso. Veio 2021, a gente continuou abrindo cliente. Veio uma rede, a gente considera, né, hoje é um dos maiores clientes que a gente tem, que são 8 lojas, né, que a gente cuida. Então, foi abrindo ali as portas e a gente foi crescendo, né? O Paulo, por já ter o conhecimento técnico, né? Então, a gente também desenvolveu uma solução. Então, dentro dessa questão de venda, né? Eu sempre ia ali comprar um negocinho ali no Hortifruti e aí eu via que ela ficava anotando ali no caderno. Eu falei, poxa, coloca um sistema aí, nem sabia vender. Então eu falei, coloca um sistema lá, não, mas é caro, que não sei o quê. Eu falei, vou fazer o seguinte, a gente vai desenvolver um para você. Eu expliquei ela para ela, vou fazer assim, assim. Aí ela falou o que precisava, falava pro Paulo. Ele à noite programava e foi a nossa primeira solução, né, que nasceu ali e a gente implantou para ela. Até hoje ela tem, até hoje ela agradece a gente por ter. Então, o nosso sonho, né, de trabalhar junto, de ter o nosso próprio negócio, mas também de poder ajudar, de fazer algo útil ali, né, de ajudar o lojista, né. Então, foi um que a gente ajudou, então foi uma satisfação muito grande, né, ter feito esse trabalho lá com ela, implantado o sistema, criado uma solução, e a partir daí a gente foi, como eu falei, foi abrindo as portas, a gente foi implantando mais um. Começamos a parceria com a Velo, que foi também um divisor de águas, porque a gente aprendeu muito. É uma solução muito boa mesmo, tanto para o cliente final como para nós. Questão financeira, implantação muito fácil. Então, assim, essa é um pouco assim da nossa história, né? Hoje, com 4 anos que a gente tem. E eu acho que tu tocou num ponto que é muito importante, que é o quanto é satisfatório para a gente que trabalha com software quando a gente entrega essa satisfação para o cliente, né? Porque vai saber se ela estaria aberta hoje se ela não tivesse um software. Sim. Então, às vezes a gente não percebe, a gente fica naquela correria do dia a dia e não percebe o quanto a gente influencia nesse lojista, na decisão dele. Eu contava num outro episódio, acho que foi ontem, nós temos um cliente que era desde 2011, ainda com a nossa solução antiga, né? E ele, na época, ele tinha 2 lojas, loja de suplementos. E aí, enfim, a gente implantou a solução, aí ele abriu uma terceira, abriu uma quarta, hoje ele tem 17 lojas. E aí esse tempo eu encontrei ele, e ele me xingando assim, do modo brincando, ele, pô, sou muito dependente de ti agora, tu tá pior que a minha esposa, dela eu posso me separar de ti, não. Pô, o que eu aprontei pra ti? Eles, pô, cada loja que eu abro, a primeira coisa que eu penso é em ti, porque assim, sem a solução de vocês eu não consigo manter. E hoje ele tem 17 lojas, a grande maioria é no Rio Grande do Sul mesmo, acho que são 2 em Santa Catarina e ele tem uma região daqui de São Paulo que eu não vou me recordar qual é. Mas isso é interessante, né? Porque por trás dessas 17 lojas, cara, eu tenho certeza que ele tem no mínimo 17 colaboradores para mais, porque ele vai ter no mínimo 1 ou 2 pessoas. Então, pô, o quanto isso para nós, pelo menos para mim, é muito satisfatório, assim, quando eu estou dando a oportunidade de mais uma pessoa trabalhar. E eu acho que quando a gente enxerga dessa forma, e eu acho que vocês pensam assim também, muda um pouco o jogo, né? O cara não está só vendendo software. Não, além disso você dá a oportunidade não só do dono, né, do dono do negócio ter um controle melhor sobre a sua empresa, mas dá a oportunidade das pessoas trabalharem melhor. Então você dá a oportunidade de um caixa que, como ele citou, estava anotando no papelzinho, ter uma qualidade de trabalho melhor, que ele vai ter uma automatização do negócio dele. Vai ter, né, aquela coisa de execução, o erro zero ou próximo do zero. Você vai ter uma otimização de tempo, vai ter uma situação muito mais controlada ali.
a pessoa não vai estar tão estressada de ter que ficar no final do dia, ficar controlando no papelzinho, controla aqui, puxa dali, puxa relatório de cartão, puxa daqui, puxa de um lado, puxa do outro. Então, assim, você acaba trazendo uma série de benefícios que ficam meio que ocultos, mas estão lá, né? Isso é muito importante. O relacionamento, você acaba meio que... a gente vira meio que o consultor do negócio do cliente, né? Hoje, eu falo meio que brincando assim, mas depois do contador, a gente vira meio que o segundo... Eu sou o subpadre do negócio, né? O cliente liga para o contador pedindo informação sobre o que vai fazer ou não vai fazer. Depois é a gente. O que eu faço? Como é que eu emito essa nota? Como é que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Então, o grau de importância que a gente tem dentro do negócio hoje é muito importante. E esse ponto que eu quero tocar, que é a questão da parceria que a gente tem junto com vocês. Isso eu falo que é o ponto fundamental. Eu particularmente sofri muito com essa questão, né, de parcerias, não desmerecendo o que existe no mercado, tudo mais assim. A gente tem empresas e empresas e a gente sabe quais são aquelas que realmente representam o que a gente precisa naquele momento. Então, a gente, dentre várias que existem no mercado, a gente viu que hoje a Velo é a que mais se encaixa dentro do que expressa o sentimento de necessidade do meu negócio, do que eu vejo para o meu cliente final na ponta. É isso que o meu cliente precisa. Um negócio fácil, prático, rápido, simples de trabalhar, não tem muita firula, vai trabalhar fácil, vai atender rápido, vai funcionar de uma hora para outra. Então, isso foi super importante para a gente. É legal, Thiago, tu trazer essas palavras, porque para nós, tu falou, eu acabei sofrendo, enfim, com algumas parcerias. Nós também sofremos um pouco desses respingos das parcerias, né? Porque, claro, obviamente, alguns de vocês ficou bem machucado e, de uma certa forma, um pouco descontava, porque é natural surgir essa desconfiança, né? E nós falávamos há pouco, agora, num outro episódio, com o pessoal da EFI, e a gente tem uma linha muito parecida com a deles, que nós optamos por não ter investimento externo. E quando a gente não tem investimento externo, a gente consegue manter o que a gente promete desde o dia 1, porém as coisas são um pouco mais lentas porque a gente não tem aquele baúzinho de dinheiro do lado ali, que no final é bom por um lado, mas é muito ruim por outro. E nós, eu como CEO da empresa, bato o martelo novamente que não faz sentido para nós, não é o que a gente quer, não é o que a gente entende como a gente quer como empresa. Então a gente prefere um crescimento mais orgânico do que fazer algumas mudanças e machucar vocês. E aí entra a questão do Velo Connect, que ali dentro a gente consegue, cara, acho que vocês já entenderam o valor ali, mas quanta coisa boa a gente construiu ali, né? Com certeza. Quanta coisa boa a gente constrói ali. Quanta troca de ideia, quanta coisa a gente aprende, quanto detalhezinho daqui de São Paulo que talvez a gente não soubesse e a gente aprendeu com vocês, quantos detalhes lá do Sul que a gente funciona para nós, que a gente pode contribuir com vocês. A gente não está ali só para ensinar, a gente está ali para trocar experiência, né? E aí eu queria te perguntar, Júnior e Thiago também, o que vocês entendem de Velo Connect? Tem tido um significado importante para vocês? Como é que vocês veem a nossa comunidade ali? Sim, tem. Inclusive é algo que a gente até estava conversando ali com o Júlio, que a proximidade que a gente tem, né, faz muita diferença. A gente consegue ali esclarecer muita coisa, passar direto para vocês, né? Como o nosso amigo falou, então a gente conhece outras empresas, sabe a dificuldade que era ali para ter um contato, para passar alguma coisa, né? E ser atendido. Então, com o Velo, e no caso desse canal que a gente tem ali, tudo acaba sendo mais fácil, né? Mais prático. E dentro do que ele falou e que você está falando do Velo, dessa conexão que a gente tem, para o cliente, né? O Velo para o cliente, ele é o objetivo, né? É o que o cliente precisa. E no caso da nossa parceria, é o que a gente precisa também. Então a gente acaba tendo esse retorno, né? Então isso é muito bom.
a gente tem 3 camadas, né? Digamos assim, tem a software house, tem a revenda, que graças a Deus agora eu vou poder parar de chamar de revenda e chamar de Velustar. Era uma coisa que sempre me incomodava desde, eu não sei se vocês vão lembrar, mas acho que no primeiro dia que teve episódio lá do Velo Connect, eu dizia pro Jefferson, que é jovem, tá? Vamos ali, o apelido. Eu dizia, jovem, eu odeio chamar de revenda, cara. Não é revenda, cara. São os nossos amigos, é como se fosse um colega nosso trabalhando, é um cara da empresa que está lá. Mas a gente não tem um nome, até que a gente achou um nome, pô, eu acho que não teria um nome melhor, porque vocês são as estrelas que estão na ponta e representando a gente, e quando eu digo a gente, não é a Velo, é a nossa comunidade na ponta do cliente, e eu acho isso sensacional. E tem que ser um ganha-ganha, né? A Velo, o Velustar, o cliente. Se os 3 estiverem ganhando, é um jogo que a gente vai jogar por muito tempo. Eu acho que a questão do Velo Connect ela é muito importante. Ela serve não só para o nosso universo do Velo Connect, dos Velos Stars, mas também, aí falando um pouquinho, vamos jogar um pouquinho para o paralelo, né, para o mundo paralelo que existe, né? A gente sai do universo que quando você fala assim, eu detesto falar o nome revenda, se você detesta, imagina eu, né? Eu não me apresento como revenda, me apresento como fornecedor de tecnologia, porque eu forneço tecnologia para o cliente final, então eu não sou revenda, eu forneço para o cliente uma tecnologia. Mas falando de Velo Connect, eu acho que a gente sai de um mundo de competição para um mundo de colaboração. Então ali você tem um Velustar que está em São Paulo, outro que está no Rio, outro que está em Maceió, outro que está no Mato Grosso, outro que está no Espírito Santo, e está todo mundo colaborando, e está todo mundo se ajudando. Isso pela primeira vez, foi a primeira vez que eu vi pessoas que trabalham com o mesmo tipo de solução se ajudando. E isso ali, e foi uma das coisas que me encantou muito trabalhar com a Velo. Pessoas se ajudando. Pô, eu tive uma dificuldade com um cliente, primeira coisa, e aí eu vou dar aqui o crédito pro nosso amigo, pro Fábio, pro Edinaldo da Varesoft. Eles foram os primeiros a falar, cara, tu tá com dificuldade e tal, me passa o acesso aí do cliente para eu te ajudar. O cara lá no Mato Grosso me ajudou num cliente em São Paulo para resolver uma questão. Pô, tava começando, rodando com Velo, os caras me ajudaram, fizeram todo o help e tal. Enquanto eu não tivesse com a solução madura, vieram, me ajudaram, todo o grupo, Velo Connect, os meninos, gerente, o GC, o Júlio, o Fabrício, agora com o Eric, vocês. Então esse ecossistema está funcionando bem. Então isso é um case que a gente pode usar de uma forma muito positiva, né? E cada vez mais fortalecendo esse trabalho dentro dessa relação, né? Dos Velo Stars com a própria Velo. Cara, eu fico extremamente grato, assim, porque é justamente isso. Os guris aqui da produção não aguentam mais ouvir eu falar, mas é aquela frase do lá, juntos podemos mais, não tem outra forma, cara. Exato. Não é tu brigando com o Júnior brigando contigo, vocês vão crescer, a gente vai crescer junto. Uhum. Até porque a gente nunca faz algo para um só ou para o outro. Daqui a pouco a tua dor é a dor do Júnior, daqui a pouco tu vai ter uma dor e o Júnior vai poder te ajudar. E juntos a gente vai conseguir entregar algo melhor. E às vezes algo melhor não é só o software, às vezes é uma palavra, né? É uma dica, é como tu falou. A gente é um consultor para o cliente. E vou dizer, no Rio Grande do Sul, e tomara que os contadores não me escutem, mas eles procuram primeiro a gente para depois o contador, porque às vezes o contador liga para ter uma dúvida de contabilidade, a gente chega nesse ponto lá. Então, pô, e aí às vezes tu não sabe, pô, tu tem ali um ecossistema que tu pode chegar e perguntar, pessoal, gente, o que eu faço com essa tributação? Sei lá, dando um exemplo. E vai ter alguém que já passou por isso e vai dar a dica e a gente vai lá e vai resolver o problema do cliente. Isso é extremamente gratificante, assim, desde o início. Quando a gente criou o Velo Connect, a ideia era essa. A gente até não imaginou que ia conseguir algo tão rápido assim, mas eu acho que está caminhando muito bem e cada vez mais o pessoal está entendendo que é uma troca, assim, e não vai ser sozinho que ninguém vai... Nós sozinhos não vamos dominar, vocês sozinhos não vão dominar. Tanto que, para nós,
E aí, falando em dominar, como eu disse, quando a gente pensou, cara, a gente quer dominar o Brasil. Não existe outra forma de dominar o Brasil sem as estrelas que são vocês em cada região. Exatamente. Não é o software, cara. É as pessoas, é vocês que fazem a diferença lá na frente. A gente proporciona um pouco de facilidade e a gente corre todo dia para proporcionar isso para vocês. Mas saibam que a diferença quem está fazendo lá na ponta é vocês. Não é eu, não é o Jefferson. A gente faz essa diferença lá no nosso cliente, mas no cliente daqui de São Paulo, quem está fazendo a diferença é vocês, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazer. Imagina. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que o que me chamou a atenção no depoimento, na história de vocês, é que vocês impulsionaram o negócio de vocês, começaram a impulsionar em 2020, que era um ano extremamente difícil para o varejo. As pessoas estavam fechando seus negócios. Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês abordavam o cliente de vocês? Que estratégia vocês usaram para conseguir crescer, fortalecer ou expandir a carteira nesse período? Que lição vocês levaram também de momentos difíceis como esse? Eu pensei na questão de muitos negócios estavam enfrentando a sua última chance ali naquele momento. Da mesma forma que ali, eu também enxerguei que ali seria a minha última chance. Então, em todo processo de vendas, né, é o famoso clichê do o não você já tem. Você imagina naquela época o não eu já tinha mesmo, né? Então eu teria que conversar com um cliente que precisava ter uma solução que lhe atendesse naquele momento de uma forma simples, rápida, que fosse um custo baixo, ou até mesmo naquele momento que eu tivesse algum cliente que eu precisasse isentá-lo durante um período para manter a operação dele, ou pelo menos manter o custo daquela operação, para eu conseguir manter a vida rodar, né? Então eu encarei aquilo como a última chance mesmo, né? E com aquilo eu fui tentando fazer as coisas acontecerem. Óbvio, eu tive algumas situações que teve muito mais cancelamento do que novos clientes. Sim, natural, porque a gente teve muita baixa naquela época. Mas muita baixa mesmo. Foi quando começou a surgir realmente aquela coisa do digital, aquela coisa do online, de você ter que realmente virar um pouco a chave. Mas eu enxerguei ali uma oportunidade que eu falei, vamos ter que apostar nessa questão de vai ser a última chance desse cara e ele vai precisar continuar seguindo com isso. Então vamos tentar. Então apostei muito na questão de trabalhar, a parte do marketing digital, do anúncio online, das redes sociais, de trabalhar um produto naquele momento que tivesse um custo um pouco mais acessível para aquele cliente que precisava, por exemplo, também atender um cliente de forma online um pouco mais rápida, numa situação mais baixa, ou que eu pudesse atender de uma forma regional um pouco mais suave, e aí eu fui conseguindo trazer mais alguns novos clientes. Depois, óbvio, eu fui mudando a forma de atender, visitar esses clientes e aí começando a conquistar um pouco melhor essa carteira. No nosso caso, que não foi muito diferente, uma coisa que a gente colocou como foco é ir atrás dos clientes que estavam abertos, né? Que eram os serviços essenciais. Então, o que era mercadinho, a gente estava ali. Então, a gente foi para cima desse nicho, né, de cliente. E é aquilo, o vendedor, como ele disse, já sai com não, né? Então, você já está com não. Então, a gente não tinha nada a perder, né? Então, vamos para a rua, vamos atrás de cliente, vamos nesses mercadinhos, açougue, e foi ali no caso, os clientes que a gente mais abriu, que a gente vem abrindo até hoje. Então foi o foco que a gente colocou, que é o que a gente tem até hoje, que é mercadinho e açougue, né? Então, assim, sinceramente, foi um período, né, difícil, por estar tudo fechado, mas assim, um pouco diferente do Thiago, a gente estava começando, então a gente não tinha. Então o que viesse era lucro. Não tinha o que perder ainda. Não tinha o que perder, então assim, o que viesse era lucro. Então assim, a gente foi lá abrir opa, legal, vamos em outro mercadinho, vamos na açougue, isso, aquilo. Então a gente não perdeu, a gente só foi ganhando ali. Então a gente, basicamente a gente usou essa estratégia em lojas ali que era essencial, né, que não fechou.
e começamos a trabalhar também o digital nessa época. Então começamos ali o Instagram, começamos a movimentar, né, as vendas por ali também. Mas foi um aprendizado muito grande, porque eu acho que assim, por ter começado nesse período difícil, né, nos fortaleceu ali no ano seguinte. Então 2021, quando meio que começou a abrir de novo, a gente já tinha, passamos por um período ali difícil, a gente só tinha um cliente para buscar. Então agora a gente já tem um pouco mais, então vamos abrir outros clientes, em outros segmentos, né? Então, começar nessa época para nós, teve o lado ruim, mas também teve o lado bom. Eu não posso dizer que não. A gente evoluiu muito, e eu, por ter começado muito na questão da tecnologia, ter aprendido nesse ano, né? Tive muito tempo ali para aprender pela essa questão de estar tudo fechado. Saía ali no mercadinho, ia no açougue, e depois voltava para aprender. Então foi um período muito bom de aprendizado, né? E de fortalecimento. Então o que veio depois, cara, aí foi mais fácil. Pessoal, se a gente conseguiu passar por essa, a gente passa por qualquer uma, e a gente espera não passar por nada parecido. Sim. Tão cedo, ou melhor, a gente espera não passar por nada parecido. Eu me lembro que nós estávamos saindo, falando um pouco sobre a pandemia, nós estávamos saindo, eu e o Vinícius, acho que era 13 de março isso, né? E aí o Vinícius perguntou, desliga a geral lá da sala dos equipamentos. Eu disse, não, Vinícius, daqui uma semana a gente está de volta aqui para dentro. Cara, foi assustador. Eu acho que na época, para quem tem uma folha alta, assim, a gente tinha bastante gente, era assustador. Eu lembro que passou uma semana, passou duas, e a gente não sabia o que fazer, e aí tu começa a te preocupar com o cliente, né? Porque, cara, se o cara não tá vendendo, ele não vai ter grana para te pagar. Não. E aí não tem nem o que fazer, né? E aí eu me lembro que eu fiz uma cálculo com o pessoal e disse assim, olha, não sei o que vai acontecer, mas comida a gente vai ter que dar um jeito de conseguir, e se acabar, vai acabar de todos nós juntos, vocês não vão ficar na mão. Mas graças a Deus nós tivemos muita sorte lá na nossa região, que não chegou a fechar, assim, sabe? A gente não perdeu nenhum cliente na época da pandemia. Confesso a vocês que na sequência a gente perdeu alguns, porque eu acho que os caras tinham uma gordura, e aí é um retorno, só que aí foi na época que já estava começando a dar um crescimento, mas foi assustador, assim, eu espero não passar por isso de novo. Nesse período a gente levantou uma loja ali foi o Velo Link, que era um catálogo online muito rápido ali, já imaginando dessas consequências que esse cara ia buscar outros meios para vender que não fosse o meio físico, né? E aí hoje a gente tem uma loja virtual mais robusta e tal. Perguntar para vocês como é que vocês estão vendo, se esse cara está explorando esses canais, esse varejo, ele está buscando ou não, ou depois da pandemia simplesmente ele abandonou. Como é que vocês estão vendo esse cenário agora desse varejo? Eu acho que é uma tendência, né? Não tem como voltar atrás, né? Então o online ele veio, né, ele veio muito forte na pandemia, e acredito que a tendência é continuar. No caso do Velo, é uma ferramenta que a gente utiliza muito, né? Como para oferecer ali para o cliente. E hoje, por incrível que pareça, até aquele cliente que ele é mais ali na dele, ali o negocinho ali dele, acostumado com a loja física, quando você fala, tem um catálogo digital que seu cliente consegue visualizar os produtos e até comprar de casa, chega para você aqui o pedido. Até aquele que não, sabe, que nunca imaginou, ele olha assim e fala, é legal isso aí, hein? Ele consegue ver lá no celular e tal, ele consegue comprar. Então, assim, é algo que não tem como voltar. Então, eu acho que o catálogo, né, a loja virtual, essas ferramentas, hoje elas vieram para ficar. A tendência é só crescer e a busca por elas ainda mais, né? E no Velo é muito bom, né? A gente gosta muito, acha muito prático. O nosso cliente utiliza bastante, né? A gente tem um cliente que usa muito e é bem bacana, assim, muito bom. Hoje a gente fala muito da diversificação dessas ferramentas na parte digital, né? Hoje você pega principalmente comércios regionais, pequenos negócios,
quanto mais opção você puder trazer para esse comércio, para ele ter mais formas de vender, melhor. Né? Principalmente se você pega um comércio que, vamos lá, se você pega o dono de um negócio que tenha a mente aberta para que ele vá, tenha a possibilidade de fazer o negócio dele crescer com isso, né? Eu vou ter o canal físico para venda, eu vou ter o canal digital para venda, eu vou ter, por exemplo, um canal que eu consigo fazer o atendimento via WhatsApp, eu vou conseguir ter o catálogo eletrônico, eu vou conseguir ter a loja digital, eu vou conseguir ter a venda que o cliente vai passar a venda no caixa, já vai conectar aqui com a maquininha. Então, tudo isso vai agregar. Então, a tecnologia a favor, isso não vai voltar mais. Ou seja, quanto mais a gente trouxer tecnologia agregada, melhor. Então, a gente está nesse caminho. Não tem como correr. O entendimento evoluir a cada dia mais, trazer mais possibilidades de um cliente ter hoje, por exemplo, opções de possibilidade de trazer um frete diferenciado, ter uma ferramenta de entrega que ele possa acionar pelo sistema, que ele possa, vamos lá, ter um tratamento, sei lá, de imagem ou fazer florear um pouquinho mais a lojinha virtual dele, para ele ser mais competitivo dentro da ferramenta. E aí a gente consegue trazer outros diferenciais. Mas isso vai ser, o digital, ele veio agora e não vai sair mais. Isso é o mais importante de tudo. E com isso a gente também consegue, como fornecedor de tecnologia, agregar mais recursos, uma recorrência melhor com esse cliente, porque a gente também ganha em cima disso. A gente vai ganhar em oferecer esse outro serviço para esse cliente, em oferecer também, por exemplo, você não consegue personalizar essa loja? Eu também faço essa personalização para você, eu tenho uma equipe que vai fazer isso e tal, e aí você também consegue ganhar em cima desse cliente nesses diferenciais. Eu acho isso super, super importante nesse momento. Legal. E vira um ganha-ganha, né? Porque ele abre um outro canal, está ganhando. Sim. E a gente está ganhando. Isso aí. Bom, gurizada, acho que a gente queria agradecer demais vocês, mas antes da gente encerrar, cara, vamos deixar o contato com vocês aí, onde é que o pessoal encontra vocês aí para contratar o Velo? Bom, conosco pelo Automafest, pelo nosso site, automafest.com.br, ou pela nossa rede social, pelo Instagram, @automafest, facebook.com/automafest, telefone de contato DDD 11 91311 8482, o nosso atendimento online. Estamos à disposição nos canais digitais aí. Obrigado pela oportunidade e sucesso para todo mundo. Show. E aí, Júnior, como é que a gente encontra a Newtek? Conta aí. Tiago, quero agradecer, primeiramente, a parceria, agradecer a você, toda a equipe da Velo, pela oportunidade, pela parceria. A gente está muito feliz, muito grato por tudo, tá? E espero que essa parceria dure muito tempo. Com certeza vai durar. E onde encontrar a gente tem o nosso site, newteksystemas.com, tem Instagram, que é Newtek Sistemas, e Facebook, Newtek Sistemas também, tá? Telefone, pode pelo WhatsApp também, que eu não vou ficar com raiva. Pode ir lá, 11, né, que é o código DDD, 94659-8542. Show. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aí, foi muito bom tê-los aqui no nosso VeloCast. Obrigadão, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.